Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, hoje nós vamos calcular o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Ou chamada monopolo elétrico, usando a lei de Gauss, tá? Então veja só, qual é o problema, né? Então você tem uma carga pontual, né? De dimensões desprezíveis, tá? E ela tem ela tem valor, né, de carga mais que. Nós sabemos que tem dois tipos de carga, né? Positiva e negativa. Então a positiva, ela está localizada no centro, né, aqui dessa esfera. Você tem uma esfera de raio R minúsculo, tá? E aí eu desenhei, quando você vai resolver qualquer problema, né, usando lei de Gauss, a observação que eu poderia te dar, um macete, a dica, é que você sempre escolhe a superfície gaussiana, né, exatamente que tem uma certa simetria com a distribuição de carga. Então, se eu desenhei aqui, se eu imaginar a minha carga pontual como sendo uma esfera, né, uma pequena esfera aqui no centro, então eu vou desenhar como simetria, né, dessa carga, distribuição de carga, eu vou desenhar aqui a minha superfície gaussiana na forma de uma esfera, tá? Essa superfície gaussiana é uma superfície imaginária e você traça essa superfície gaussiana a partir, né, de exatamente aonde você quer calcular o campo. Então a pergunta primordial seria: se eu coloco uma carga pontual na origem e eu quero saber qual é o campo elétrico a uma distância R, tá? Esse R aqui, então eu vou desenhar uma esfera de mesmo raio, aonde eu quero calcular o campo, né? E traçar essa esfera centrada na carga pontual que está na origem, tá? Então, essa distância da superfície gaussiana escolhida, qual é a superfície, tudo vai depender da carga, né? Então, a simetria da carga é esférica, vou desenhar uma superfície esférica aqui gaussiana. Eu quero calcular o campo a uma certa distância R, então é nesse ponto que eu vou traçar a minha superfície gaussiana, a minha esfera de raio R, tá? Então, eu sei que essa carga mais Q, ela é uma carga que ela emana linhas de campo elétrico, tá? Então as linhas de campo saem da carga, tá? Então se as linhas de campo saem da carga, nessa superfície gaussiana, essas linhas de campo radial, aqui em preto você tem as linhas de campo radial. Elas são perpendiculares à superfície gaussiana, tá? E, bem, ela em magnitude, né, você sabe que o campo elétrico, né, experimentalmente, quanto mais próximo você estiver da origem, maior o campo. Ou seja, as setas, né, em preto são maiores quanto mais próximo você estiver da carga, e as setas são menores quando você está mais distante da carga. Quanto mais distante, menor o campo. Quanto mais perto da carga, você tem maior intensidade do campo. Então, aqui sobre a superfície gaussiana, você tem setas pretas maiores, comparável a essas setas mais distantes aqui da origem, tá? Isso é as linhas de campo elétrico. Pois bem, então aqui eu coloco o meu versor rechapéu saindo aqui perpendicular à superfície gaussiana, tá? No sentido crescente do raio, perfeito, né? Um versor de módulo 1. E aí você vai, para você calcular, para você utilizar a lei de Gauss, né? Então essa carga está aqui no vácuo, tá? Ela está aqui centrada na origem dessa esfera no vácuo. E bem, qual é a lei de Gauss desse problema? A lei de Gauss é essa aqui, ó. É a integral fechada de E escalar ds, carga interna sobre ε0. ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, tá? Essa é a superfície gaussiana escolhida. Nessa superfície gaussiana ela tem a área S, tá certo? E o elemento infinitesimal de área, esse elemento infinitesimal é um vetor, né? Um vetor área que aponta sempre para fora da superfície gaussiana, tá? Então, como essas linhas de campo são radiais, então eu quero dizer que elas saem aqui, estão apontando para fora dessa esfera, elas estão aqui em 3D, as linhas estão saindo, aqui na frente elas estão saindo do plano do papel, e lá atrás da carga elas estão também saindo, né? Mas aqui no plano do papel seria
entrando no plano do papel e em cima aqui estariam saindo, tá? Pois bem, então quando você fizer esse produto escalar aqui, né, você vai fazer o produto escalar entre E e DS, eles estão, o ângulo entre DS e I é nulo, né? É o mesmo, estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então quando você fizer o produto escalar, lembra que o produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Se o cosseno do ângulo entre eles for 0, o cosseno de 0 é 1, tá? Então o ângulo entre DS e E, eles são vetores paralelos entre si, né? E apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Então eu vou usar essa forma da lei de Gauss na forma integral, porque eu quero calcular o campo numa certa região do espaço. Agora, se eu quisesse calcular o campo ponto a ponto do espaço, a lei de Gauss não é essa, a lei de Gauss é essa daqui. Então essa aqui é a forma global e a forma local, onde ρ é a densidade de carga daquele local onde você está analisando, tá? E a carga interna é a carga referente que está interna à superfície gaussiana escolhida. No caso, vai ser mais Q, tá? Então, eu vou usar a lei de Gauss aqui para esse problema e determinar o campo da carga pontual. Então, tá aqui a lei de Gauss, eu repeti, né? A carga interna é positiva, é mais Q, tá? Coloquei já aqui. Essa integral, né? O produto escalar entre E e DS vai ser o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, o cosseno do ângulo entre eles é 0, cosseno de 0 é 1. Vai ficar, esse campo não depende da área, ele vai sair, o módulo, e fica uma integral fechada no elemento de área. Um elemento de área de uma superfície esférica, em coordenadas esféricas, ele é dado por r quadrado, seno de θ, d θ, dφ. E aí você vai integrar no seno de 0 a π e dφ de 0 a 2π. Quando você faz isso, né? Aqui esse r quadrado é essa distância, tá certo? Rzinho ao quadrado, né? Não depende de θ nem de φ, ele pode sair da integral. Aqui dá 4π, você passa o 4π para o outro lado, né? Dividindo. E a carga fica aqui e esse r quadrado passa também dividindo. Então perceba que aqui o módulo do campo é dado por esse valor. Mas se eu quero calcular o vetor campo elétrico, eu sei que ele é um vetor radial, né? Um vetor radial porque ele é um vetor radial aqui saindo dessa superfície esférica. Então você vai ter o seguinte, né? Que o campo, se eu tenho uma carga positiva no centro, aqui que é mais Q, esse campo vai ser 1 sobre 4π ε0, né? ε0 é a permissividade elétrica do meio, no vácuo, carga sobre r quadrado na direção r chapéu, que é esse versor que vai me dar a orientação, a direção e o sentido desse campo elétrico. Ele tem módulo 1, então ele não vai afetar o módulo do vetor campo elétrico. Ele só está aqui nessa expressão para orientar esse campo no espaço, tá? Ele tem módulo 1, lembra que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então você tem aqui que esse campo positivo, aqui ele é mais, né? Ele está apontando, saindo da minha esfera, ou seja, na direção mais R chapéu, saindo, tá? Como os desenhos estão mostrando aqui nas setas em preto. Se você fizer a mesma análise colocando uma carga menos que aqui, fizer todo o mesmo procedimento, a mesma conta, você vai concluir que a carga vai ser menos que, tá? E o campo negativo, de uma carga negativa no centro, né, da minha superfície gaussiana, ele vai estar apontando na direção menos R chapéu, ou seja, em vez do campo estar saindo do plano saindo da casca esférica, da minha superfície gaussiana esférica, ele vai estar entrando, né? Menos R chapéu é entrando na superfície gaussiana, tá? Menos R chapéu. Então, perceba que a natureza do campo, eu tenho duas naturezas do campo a partir da natureza da carga. Se ela for positiva, o meu campo é positivo. Logo eu vou ter, significa dizer, se você multiplicar por uma carga teste aqui, a força elétrica, né, que é carga teste vezes o campo, é uma força do tipo repulsiva, né? Se eu colocar uma carga teste aqui nessa região do espaço, essa carga teste ela vai sofrer uma repulsão a partir aqui da origem. Então ela vai se afastar dessa carga fonte, carga que gera o campo. Se você colocar uma carga teste numa outra situação em que no centro você tem uma carga negativa, então esse menos significa dizer que a força elétrica ela vai ser do tipo atrativa. Então a carga teste vai se aproximar dessa carga fonte, tá?
Então, a força positiva ou negativa, tudo vai depender da carga, tanto da carga teste quanto da carga fonte que você vai ter no teu problema. Então, eu tenho duas naturezas de carga, positiva e negativa, vou ter duas naturezas de força, atrativa e repulsiva. Essa constante 1 sobre 4πε0 é conhecido, né, também como constante elétrica, né, do vácuo, K. Perfeito? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.